Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 6º episódio de A Beleza em Cada História. E hoje eu tô com uma pessoa pra lá de especial. A nossa convidada é uma mulher que transita com uma maestria entre o mundo dos negócios e o universo da saúde. Elisa Kubelka Freitas é administradora de empresas, pós-graduada em finanças e atualmente se aprofunda em coaching nutricional pelo International Institute of Nutrition, em Nova York. Com uma trajetória empreendedora marcada por ousadia e versatilidade, Elisa já criou sua própria marca de joia. Gente, que coisa louca e que delícia! Atuou no e-commerce, esteve à frente da loja física e contribuiu ativamente nos negócios da família. Hoje, ela é CEO da Biogenética, uma health tech referência em diagnóstico molecular e perfil genético. Olha quanta coisa boa pra gente saber. Com 15 anos de atuação no mercado, Elisa lidera a empresa com uma visão estratégica e apaixonada, promovendo a integração entre ciência, tecnologia e bem-estar. Nós vamos mergulhar na história de uma mulher que tem como missão transformar vidas através de inovação da genética. Seja muito bem-vinda, Elisa. Fala um pouquinho mais de você para nós, por favor. Obrigada, Lê. Um prazer enorme estar aqui. Eu realmente fiquei lisonjeada com o convite, né? É sempre bom contar a nossa história e principalmente dividir ela com uma pessoa tão especial que nem você. Então, de verdade, estou muito feliz de estar aqui. E eu muito feliz de recebê-la e ouvir essas milhares de coisas malucas e maravilhosas. Você já foi ouvindo ali, né? E em pequenas cápsulas, né? E com aqui certeza. Agora é o momento da gente unir tudo isso. Mas né? eu quero que você fale um pouquinho mais, assim, da Elisa mãe, da Elisa esposa, né? Conta um pouquinho mais pra gente. Eu acho que, antes de tudo, né? Eu sou esposa, sou mãe, né? E também CEO hoje à frente da Biogenética, né? É uma vida sempre muito tumultuada, mas eu lembro até hoje um bilhetinho que eu recebi do meu filho quando ele tinha 9 anos de idade, no Dia das Mães, né? Mãe, você é a melhor mãe do mundo, tarará, tarará, a única que consegue me fazer feliz, mesmo morando e trabalhando em vários estados diferentes. Que graça! Então eu falei, opa... Esse bilhetinho tu deve levar para todos os lugares contigo, né? Exatamente. Eu falei, estou conseguindo manter, né? Porque era aquela coisa, eu ia viajar, aí me preparava toda, só que eu deixava os bilhetinhos escritos para minha ajudante colocar dentro da lancheira da escola, perfeito. né? Então, na hora que eles iam lanchar, tava lá o bilhetinho da mamãe, ou então, na hora de dormir, tinha sempre um agradinho. Então, essa é a maestria, né? Eu falo que a gente conseguir colocar todos esses pratinhos, né? Mas nunca deixar os de porcelana, que são aqueles mais especiais, caírem, né? Então, a nossa prioridade tem que estar ali, né? Na nossa agenda. Exatamente. Essa sempre foi a prioridade número 1, né? E não é fácil, né? É o que eu falo, né? É bonito a gente ver, né, no Instagram, ai, olha que lindo, ela viaja, ela faz isso, ela faz aquilo, mas ninguém sabe o trabalho, a vida real, a vida que dá trabalho. Sim. E que a gente, né, não posta, mas que é maravilhosa, né? E eu penso sempre que o trabalho, ele é um exemplo para os filhos, né? Então, eu tive um marido sempre que me apoiou em todos os momentos, né? O que me permitiu que eu tivesse essa vida, que eu brinco, a vida louca às vezes, né? Tá pra lá, tá pra cá, vai para um canto, vai para o outro, mas, enfim, sempre com uma Mas eu acho uma coisa muito interessante que eu gostaria que tu falasses um pouquinho pra gente. Mesmo com essa vida louca, viajando muito, trabalhando muito, eu acompanho algumas postagens, né, no Instagram de vocês, a família, fazendo exercícios juntos, em campeonatos, e conta um pouquinho mais, que eu acho isso muito bacana, é um exemplo para as outras pessoas, né? Não, isso realmente é o que eu falo, assim, a gente tem essa vida louca, mas os pratinhos de porcelana a gente cuida, né? E nós viemos de uma família de velejadores, né? Meu pai é velejador, passou isso pra gente, eu fui velejadora junto com as minhas irmãs, quando nós éramos novinhas, e eu passei isso para os meus filhos, a minha irmã passou para os filhos dela, e todo mundo veleja. Então, olha que legal, todo mundo é velejador. E uma coisa que eu sempre botei
como prioridade é conseguir acompanhá-los nos treinos e nas viagens, né? Porque eles acabaram, enfim, a gente entrou por paixão, né? Nunca ninguém pensou em ser profissional e nada, mas a paixão fez com que eles fossem muito bem. Então são os... Mas olha que interessante, mesmo nessa correria, tem lá na agenda a prioridade acompanhar os filhos nas viagens e campeonatos. Exatamente. É fantástico isso. É o que eu falo, a tecnologia ajudou muito, né? Porque hoje a gente acaba trabalhando, então é o que eu falo, assim, óbvio que nem sempre tudo são flores, a gente está viajando, mas está conectado, às vezes tem que, olha, agora eu tenho que fazer uma reunião. Até uma vez o meu pai virou para mim e falou assim, era melhor nem ter vindo, né? Eu falei, não, calma, pelo menos estou aqui. Estou aqui, né? Com certeza. E aí eu acho que assim, tem momentos que são mais complexos e momentos que são mais tranquilos. Sim. E que a gente consegue, né? Mas eu acho que a vida de todo mundo, né, Elisa? Se a gente parar para pensar, não existe uma pessoa com a vida perfeita o tempo inteiro. Gente, se existe alguém, por favor, me mostra e diz qual é o segredo que a gente quer saber, né? Elisa, sua carreira é bastante plural. Você já empreendeu em diversos setores. O que te move a explorar diferentes caminhos? Conta um pouco pra gente. Então, eu acho que esses diferentes caminhos aconteceu antes de eu encontrar o meu verdadeiro propósito. Olha. Né? E sem ficar parado, né? Eu acho que o propósito não é aquela coisa assim, vou ficar aqui, vou ficar esperando a hora que o propósito chegar, né, eu vou e entro de cabeça. Não, acho que o movimento faz com que a gente puxe o propósito, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai conseguindo orquestrar isso para que o propósito apareça, né? Sim. Então, eu comecei a minha vida, até você falou, né, com a coisa das joias e tal, né? Na realidade, eu comecei a minha vida, né, de trabalho como estagiária na Sul Catarinense, que é uma grande empresa de engenharia aqui do Sul, né? Na época eu fazia faculdade, fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde e ainda fazia faculdade à noite. Aquela vida louca de 18 anos, né, querendo fazer tudo e mais alguma coisa. E quando eu acabei a faculdade, até eu fui efetivada durante um tempo lá, fiquei mais um pouco, e depois eu entendi que não era ali o meu lugar, né, apesar de amar a empresa, amar o que eu fazia, eu fiz com muito gosto, aprendi muito, foi muito bacana. E aí eu fui empreender, primeiro com um grande amigo meu, na área de e-commerce, mas isso, enfim, é melhor a gente não comentar quantos anos atrás, né? Tá, entendo. Mas foi uma experiência maravilhosa, aprendi muito também, até que apareceu na minha vida as joias. A minha melhor amiga de infância tinha ido para Milão fazer um curso de design de joias, Milão não, desculpa, ela foi para Firenze fazer um curso de design de joias. E aí, quando ela voltou, eu falei assim, gente, ela voltou. Eu adoro joias, sempre gostei, acho que coisa de vida passada, sabe? Eu amo joias também, apaixonada. Maravilhoso, né? Entendo. E aí eu falei assim, gente, por que a gente não monta uma loja, né, uma marca de joias? E aí foi que eu montei. Mas, assim, botando um pouquinho da família aí no meio, que a minha família sempre se fez muito presente, né? Eu comecei a comercializar as joias, e eram joias maravilhosas. A minha amiga é designer até hoje, a Letícia Portela, enfim, linda, maravilhosa. E só que eu comecei a ir para o Rio, porque na época a minha família toda morava aqui em Floripa, mas eu comecei a namorar com um carioca. E aí eu falei, cara, e agora? Como que eu vou fazer? Vender joia no Rio? Não dá, né? Não tem como vender joia no Rio. É uma grande loucura, realmente. Vender joia já é complexo. No Rio, então, ficou mais difícil ainda. E aí eu tomei a decisão, assim, fiquei super chateada, mas tomei a decisão de acabar com a minha participação, né? Ela tocou e ela é, enfim, maravilhosa até hoje. Mas eu parei de fazer a parte das joias e fui trabalhar nos negócios da família, né? Meu pai é engenheiro e aí eu trabalhava, mas eu sou muito comercial, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de, enfim... Quando você foi trabalhar com o seu pai, era aqui? Não, ou era no Rio. No Rio. No Rio. Meu pai tem empresa no Rio e aí eu fui pra lá e só que eu fazia assim, a parte financeira, chata, né? Numa sala, por isso até que eu fiz... Não tinha graça nenhuma, né? Eu tive a parte da pós-graduação que eu fiz aqui na UFSC em finanças, mas não tinha glamour nenhum, né? Glamour que eu digo assim, essa interação com as pessoas, de falar, de trocar. Essa parte que a gente gosta bastante, né? Exatamente. Conexão. E aí eu falei assim, puxa, assim, e eu
enfim, aí eu fui, não estava feliz, eu não estava contente com o que eu estava fazendo, apesar de fazer com muito gosto, né? Lógico, a gente sempre agradece e o que eu falei, né? O movimento vai te empurrando para o teu propósito, né? E aí, quando eu tive o meu primeiro filho, tá? Eu achava que eu era invencível, que eu era linda, maravilhosa e perfeita, que eu não precisava de ninguém para me ajudar, que a minha vida eu daria conta de fazer tudo. Eu seguia trabalhando com meu pai e eu não me preparei, eu acho, eu era muito nova, né? Não muito, mas tinha 25 anos. Nova. Nova. Era nova. E eu não me preparei para a grandiosidade que é você receber um filho, né? Eu estava muito feliz, já estava casada, na época eu estava morando no Rio, mas, como eu te falei, não me preparei. E aí eu tive um abscesso cerebral. O que é isso? É uma bola de pus na cabeça. E foi assim muito impactante, porque foi logo na sequência do nascimento do meu filho. Nossa, essa parte aí eu não conhecia da tua história. Pois é, então. Que forte, gente. E acabou de ter o bebezinho, né? Então, ele tinha 12 dias. Nossa, e aí a minha mãe percebeu que eu não estava bem. Todo mundo estava vendo, mas a minha mãe falou assim, checkmate, vamos agora para o hospital. Porque eu vou querer entender, né? Ela queria entender o que estava acontecendo. Todo mundo achava que eu estava em depressão e tal. Vamos lá que a gente vai ver o que é isso. E aí eu cheguei num hospital que a minha sogra tinha sido diretora do hospital durante muitos anos, então assim as pessoas mais ou menos já me conheciam e tal. Aí o médico me atendeu e falou assim, não, a gente vai fazer uma ressonância, porque quando eu cheguei, eu me entreguei. Eu falei assim, não, agora eu tô, assim, agora eu posso me entregar. E, assim, a minha mãe, eu e o meu filho de 12 dias no colo. E aí eles viram que eu tava com um abscesso de 7 centímetros aqui no glóbulo frontal. E aí, aquela comoção toda, não sabe se é abscesso, se é tumor, o que é, o que não é. Mas a vida te para. A vida ali me fez parar e ver que, olha, né, talvez tenha alguma coisa que não esteja tão certa, né? A gente vai vivendo no automático, a gente vai, né, não preciso de nada, não preciso de ninguém, tá tudo certo, eu vou dar conta de trabalhar, vou dar conta de ter, não vai acontecer nada de errado, um filho pequeno, tá tudo bem, né? E, enfim, e quando eu me vi, eu estava já na UTI, enfim, eu fiz uma série de intercorrências, né? Primeiro eles fizeram uma pulsão para ver se era um abscesso ou se era um tumor. Graças a Deus era um abscesso. Se fosse um tumor era tão grande que, assim, difícil de fazer alguma coisa. Mas tinham certeza que eu ia ficar com alguma sequela, né? Aí eu brinco que hoje a sequela foi que, assim, eu larguei o verbo, não tenho graças a Deus. Não tenho mais filtro. Foi uma sequela tranquila. Quero aproveitar todos os dias como se não houvesse amanhã, porque a vida faz é isso, né? E vem uma reflexão forte, com certeza. Exatamente. E graças a Deus deu tudo certo, né? Eu fui operada por médicos maravilhosos, acompanhada por médicos maravilhosos, fora a família, os amigos e o principal estímulo de viver, que era o meu filho, que eu lembro que eu não via a hora de voltar para casa para estar com ele, né? Que tá aí super saudável, feliz, né? E maravilhoso, né? E eu falo, você que me salvou, porque eu queria voltar para casa por você, né? Que história linda, que história linda. E aí isso é interessante, porque para todo mundo que está ouvindo a gente, as nossas histórias, às vezes, elas aparecem muito a coisa positiva, o que a gente faz de melhor e tal, mas eu acho muito bom, interessante, nós mulheres, mostrarmos as coisas também difíceis que acontecem com todas nós, para que, né, quem está aqui ouvindo veja que pode acontecer, que não tem nada de errado, é normal. E como você falou, a vida ensina, é uma reflexão que a gente faz, que é importante para a gente seguir em frente de uma forma tranquila, né? E até da gente ver que a gente não é super-herói, né? A gente não é a Mulher Maravilha, quer dizer, até somos, mas a gente precisa ficar atenta. Mas não totalmente, né, Elisa? Exatamente. A gente não é mágica, a gente não a gente precisa descansar, a gente precisa refletir, ter lazer, até ter o que aquele a gente estava momento... conversando aqui um pouquinho antes de entrar, né? E é esse movimento mesmo, e é isso que eu até passo muito para as pessoas que estão junto comigo, sabe? De assim, presta atenção, vê se você não está exigindo demais de você, porque
a gente é feito de carne e osso, né? E uma hora o corpo pede para parar. E o corpo avisa, né? Isso que é bacana, ele avisa. E se demorar um pouco pra gente entender, ele vai dar um susto maior. Maior ainda, né? Elisa, como foi a transição da tua carreira do e-commerce para a loja de joias e esse mundo novo de saúde e tecnologia? Conta um pouquinho pra gente. Então, aí depois que eu fui surpreendida, né, por esse episódio onde você acha que, onde eu achava que eu dava conta de tudo, podia fazer tudo, me vi ali numa situação super fragilizada, né, onde eu mal conseguia dar conta de cuidar do meu filho recém-nascido, né. Eu fiquei 45 dias internada, foi uma recuperação bem complexa, e nessa recuperação a minha irmã mais velha já estava interagindo na área da genética, e a minha irmã mais nova ainda era graduanda de medicina e também tinha os seus estudos voltados para a área da genética. E depois desse fuzuê e tal, eu comecei já a me interessar por uma vida mais saudável. Eu comecei a entender mais sobre a nutrição funcional, a ser acompanhada por uma nutricionista funcional que me ajudou muito a sair da crise, né, porque eu estava com uma infecção muito barra pesada, né, eu recebi muito antibiótico, então meu corpo estava todo debilitado. E aí essa nutricionista funcional me ajudou a sair dessa crise e a conseguir voltar a ter forças para cuidar do meu filho, né, para trabalhar e etc e tal. Então, nesse momento, essa área da saúde já começou a fazer sentido para mim. Mas até então o meu propósito ainda estava meio obscuro, né? Entendo. As minhas irmãs acabaram abrindo a biogenética e eu achava lindo, maravilhoso falar que eu tinha, porque éramos as 3 sócias, né? Que eu tinha um laboratório de genética. Mas eu falava assim, para mim é tudo ficção científica, porque não me peça para falar nada, porque eu não sei. Isso há 15 anos atrás, né? Na verdade, há 17 anos atrás, que foi quando começou, e há 15 que abriu mesmo as portas, né? E eu achava lindo, maravilhoso, e aí a coisa começou a fazer sentido para mim. E aí o meu pai virou um dia e falou assim, olha só, é lindo, maravilhoso o laboratório, tenho certeza que é o futuro, mas a tua irmã é cientista, não vai dar conta de vender nada, né? Então eu preciso que alguém venda. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu vou vender como isso? E aí eu comecei a me inteirar das coisas sem deixar o meu pai, né? Eu ainda estava lá dentro da empresa, mas fazendo uma parte bem administrativa, financeira, uma coisa bem que eu ia lá e em poucas horas eu conseguia resolver, né? Gente, impressionante como a vida, ela abre portas, né, pra gente seguir o nosso propósito, como você falou. E não foi nada programado, né? Aconteceu. E portas, assim, que nem sempre são as lindas e maravilhosas. Por isso que eu falo, quando a gente está em movimento e quando a gente se conhece, quando a gente está conectada com a gente consegue perceber, né? Eu até vou te falar que eu acho que eu demorei um pouquinho para perceber, mas eu consegui perceber. Mas talvez a ligação na empresa com o pai não conta? Sim, porque contou. Temos muito emocional misturado ali com o racional. E quando a gente está vivendo aquilo, a gente não percebe, mas tem isso também, né? Teria ali um vínculo ali que teria que dar uma... Como que eu vou abandonar meu pai, Exatamente. Né? Como que eu vou abandonar meu pai? Por mais que ele mesmo tivesse falado, né? Enfim, então foi aí, lindo, né? Óbvio lindo. que as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Eu não caí de cabeça 100% no primeiro momento, as coisas foram acontecendo e eu fui me apaixonando, porque a genética, assim, e quando você sente na própria pele, sabe? Quando você bota aquela informação né, na prática, cara, eu me apaixonei. Eu falei, gente, é apaixonante, né? É apaixonante. É apaixonante. É apaixonante. Falei, é tudo que eu queria, trabalhar com saúde, né, lidando com várias outras pessoas. Com as irmãs. Com as minhas irmãs, as duas, né, porque é uma médica, uma geneticista, e aí, né... Cada uma ocupando o seu espaço. Exatamente. E as 3 se completam. Gente, é muito bonito isso. E é muito legal. E aí foi isso. Então, há 15 anos que eu venho, assim, bem imersa, né, com propósito, né, e até completando, eu acho que eu já te falei isso, mas eu acho que é muito bacana. É uma missão, eu acho, das 3, né, estar nisso, e uma missão familiar, né? A gente vem de uma família que é toda de cientistas.
O nosso bisavô veio no pós-guerra da Alemanha aqui para o Brasil e ele foi um cara que tem fórmula patenteada de química, ele era um químico super renomado dentro da Universidade de Praga. Inclusive, ele conseguiu vir aqui para o Brasil. Já está no DNA? Já está, literalmente, já está no DNA, Com né? certeza! Que lindo isso! A nossa tia-avó foi indicada ao Prêmio Nobel. Então, assim, eu acho que é tudo muito conectado. E eu falava assim, hoje eu penso assim, caramba, mas por que eu não me dei conta disso antes, né? Como é que... Mas é porque não tem graça se desse conta antes, né? Exatamente, as coisas A vida ela é bonita por isso. Porque é uma construção, né? São caminhos que a gente vai ali vivendo todo dia, que daqui a pouco vira a chavinha. Opa! É isso aí. Mas se fosse tudo muito fácil não teria graça nenhuma, né? Mas, assim, foi uma trajetória muito legal, muito bacana, onde eu tô, assim, cada vez mais apaixonada. Óbvio que são altos e baixos. Empreender não é fácil. Empreender no Brasil não é fácil. Não é mais fácil. Não é fácil. A gente sabe disso. É dureza, é uma loucura. Mas é o amor ao negócio, né? A gente impacta hoje muitas pessoas. Então, assim, essa que eu falo que é a minha missão, né? Então, já que a gente está falando sobre isso, né, os exames genéticos, conta um pouquinho pra gente como que vocês trazem, né, esse benefício da saúde para as pessoas hoje. Então, não só a saúde pura ali, né, de doenças e tal, mas, por exemplo, falando até um pouquinho de beleza, vamos falar da parte, né, da parte saúde, mas a parte beleza também, que não deixa de ser um autoestima, sim, com certeza. alguma coisa desse tipo. As novidades, algumas coisinhas assim pra gente ficar aqui sabendo. Lá. Isso é engraçado, né, porque em 2015 a gente fez uma capa da Veja Rio. E era assim, era a Juliana Knust, aquela atriz linda, maravilhosa, e o título era assim, o DNA da boa forma. Aí, quando a minha irmã viu, ela falou, meu Deus, anos de estudos para me botarem como DNA da boa forma, não é possível. Eu falei, calma, a estética também pode ser útil. E aí a gente começou a trabalhar justamente nisso, né? Porque sim, a pessoa às vezes até vai por estética. Hoje não, tá? Em 2015 sim, iam, mas pós-pandemia acho que o mercado mudou totalmente. Então hoje as pessoas realmente querem saúde, né? Viver mais e melhor, né? Exatamente. Porque a gente está vendo que tem acontecido cada vez mais, né? Então. Exatamente. E aí eu falei, não, vamos lutar por esse posto de viver mais e melhor, né? De você ter saúde, ok, a estética ela vai ser beneficiada junto, né? Então é muito bacana, porque a gente trabalha com a parte da ciência. Então, a gente faz a leitura do DNA e a gente extrai essas informações em formas de algoritmo, em formas de uma interação mais exemplificada, para você conseguir, junto com um profissional da saúde, colocar em prática aquelas informações. Deixa eu te dar um exemplo prático, né? Tá. Assim, ilustrativo, que talvez seja fácil de exemplificar melhor o que a gente faz, né? A gente tem, obviamente, toda a parte de intolerância ao glúten, intolerância à lactose, né? Que isso são coisas, talvez, assim, mais normais, né? Que hoje é mais fácil de você identificar. Mas a gente também tem, por exemplo, um algoritmo que diz qual é a melhor dieta para você. E a dieta se relaciona à parte da proporção dos macronutrientes. Então, eu sei que, para mim, funciona uma dieta com restrição de carboidratos. Ah, mas isso é para todo mundo. Não, muito pelo contrário. 60% da população responde sim a uma dieta com restrição de carboidratos. Mas os outros 40%, não. Então, tem uma dieta que ela é restrição de gorduras. Normalmente, quem tem esse algoritmo, né, da combinação dos genes que sugere uma dieta com restrição de gordura, são pessoas que têm um sobrepeso. E aí, normalmente, o que elas fazem? Elas cortam carboidrato. Só que quando você corta o carboidrato, sem querer, você automaticamente aumenta um pouco a gordura. Então, quando você entende o que a tua genética te diz, né, você vai entender que realmente para você precisa comer mais carboidrato, óbvio, que aí eu não estou falando de bolo, massa, né? Brócolis é carboidrato, cenoura é carboidrato. Aí você vai aumentar mais os carboidratos, até sugere-se que seja uma dieta até um pouco mais plant-based, tá? Com mais legumes e tal,
para conseguir equilibrar essa gordura, diminuir a gordura para você ter uma resposta boa. Nossa, muito interessante, porque quantas pessoas sofrem a vida inteira, brigam com a balança e, obviamente, se brigam com a balança, estão com problema de saúde, porque com o sobrepeso vem doenças do sobrepeso, que a gente sabe, e que, de repente, fazendo um teste, né, desse genético, vai conseguir ter um resultado melhor. Né? E é para isso, né? Que vocês... A gente brinca que nós somos o Waze da vida saudável, né? Porque você tem várias formas de chegar. Mas com o Waze você encurta os caminhos e você chega no objetivo. E até outra coisa que outro dia eu acho que eu vi você postando, que era exercício físico. Então tem gente que se mata em fazer caminhadas, corridas e para aquele corpo exatamente não vai fazer efeito. Que uma musculação, de repente, vai ter mais resultado. É isso mesmo? É isso mesmo. E isso foi uma das coisas que mais mudou até para mim. Porque eu tenho... A minha dieta indicada é uma dieta com restrição de carboidratos, mas eu tenho... Nos genes, o que a gente avalia? O que você herdou da sua mãe e do seu pai, né? Que é a combinação, que é o teu genótipo, que a gente chama. Então, esse gene que está associado à parte de obesidade e sobrepeso, que é um gene que chama FTO, tá? Eu herdei da minha mãe a parte boa do gene e do meu pai a parte ruim. Então, assim, eu tenho uma leve tendência a ter um pouco, a ter um sobrepeso, tá? Então, assim, eu tenho que estar sempre... Cuidando, muito. Assim, toda mulher, sim, toda mulher e não é diferente, eu também, só que ali eu consigo entender bem que a minha genética tem essa predisposição. E eu também não devo cortar totalmente o carboidrato. Por mais que a minha dieta seja com restrição de carboidrato, eu tenho lá os 40% que eu tenho que comer. 40% é bastante coisa, né? E isso que é bacana, que você consegue ir entendendo. E aí, com a questão da ginástica, eu tinha uma personal, isso eu tô falando de, sei lá, 10, 12 anos atrás. E ela me passava a minha série. E como eu estava sempre querendo emagrecer um pouquinho, ela falou, a gente faz um circuito rapidinho, depois você morre aí na esteira, né? E aí eu fazia isso. Quando veio o meu BioDiet, né, que é o teste que a gente tem voltado para isso, a gente entendeu que eu tenho muita força e que para mim é bom exercícios de HIIT e com muito peso. Então eu me beneficio muito de fazer a musculação com muito peso e depois eu faço 20 minutos de esteira dando tiro, entendeu? E isso mudou para mim, eu consegui começar a ter mais definição. É que tem clareza muscular. daí, né, Exatamente. de por onde vai. E hoje em dia, com o mundo corrido, vai você focar... direto ao ponto. E isso eu ouvi de uma cliente que ela falou assim, não, eu odeio fazer ginástica, mas eu sei que eu tenho que fazer, então assim, não vou nem... Mas já faz a ginástica certa. Faço exatamente o que eu preciso. Gente, fantástico isso, né? Que é muito legal, né? Que você vai entendendo e vai entendendo o teu corpo, né? Claro. Já teve gente até que falou assim, não, eu me senti no mapa astral. Aí quando eu li, era uma jornalista, né? Eu falei, ai meu Deus, o que vai vir? Uma matéria linda e maravilhosa. Sério? Mas e é verdade, porque você está lendo ali e são as coisas que conectam com o teu dia a dia. Você vai entender, é verdade. Tem a parte de alergias. Aí tem alergia ao camarão, alergia ao amendoim, ao trigo, ao leite. E ela falou, puxa, eu quando como amendoim, ela tinha alergia ao amendoim, mas assim, nunca fechou glote. Mas ela falou assim, eu não me sinto bem depois que eu como amendoim. Então, aí você até começa a conectar algumas coisas e fala assim, puxa, então eu vou evitar porque realmente não faz bem pro meu corpo. Né? Porque já tem uma certeza, né? Exatamente. Não vai insistir naquilo que sabe que não é legal. Agora, uma curiosidade, né, que... Vamos lá, pensando aqui no mundo da Lazul, né, em maquiagens sem toxina, que cuidam e tratam da pele. Algum exame específico para a pele novo chegando, ou que já existe para a gente saber, que ajude a gente a ficar cada vez mais bonita? Mais lindas e maravilhosas. Com certeza. Sim, acabamos de lançar, na realidade a gente está lançando agora, nesse mês de abril. Nem teve assim um super lançamento oficial, mas a gente já tem alguns profissionais parceiros que estão trabalhando. A gente lançou o BioSkin, que é um teste todo voltado para a parte da pele. Então lá a gente vai estar vendo assim, toda a questão de melasma, de predisposição a mais rugas,
Nossa, ver também. interessante. Tem vários aspectos que são super bacanas, todos relacionados à Que parte vai dar um da pele. direcionamento também. Do tratamento, No tratamento. até para você otimizar, né? Então, para que eu vou fazer isso se isso aqui não tem uma predisposição aumentada? Aí você muda o tratamento e consegue ir orientando. Nossa, tem a quanta parte coisa de boa, celulite, gente. Muito estria. bom, né? Então, assim, por exemplo, estria. Eu tenho estria e Mas assim... quem não tem estria, gente? Pois é. Não, mas você sabe que é sei. genético também, tá? Ah, é? Então também tem É lá raro, assim. a predisposição talvez a ter mais tem ou algumas não. pessoas que não têm a estria que apareça e tal. Mas o que eu sei, uma coisinha ou outra, até a estria de crescimento, rápido e tal, né? Então... E o que é legal é que com esse resultado você consegue diminuir as chances de estar desenvolvendo não só a estria, né? Mas isso extrapola para várias outras coisas, né? Nossa, então, tem muita coisa boa, É né? muito legal. A gente sempre fala que... Assim, a medicina tem evoluído muito e mudado muito, né? Hoje todo mundo entra numa farmácia, sai comprando um monte de potinho de suplementação, e sai querendo tomar tudo. É que o foco hoje está muito, muito assim, da saúde mesmo, de a pessoa se exercitar, de cuidar do que está se alimentando, usando na própria pele, né? Cada vez mais... Fala que hoje em dia até roupa, né? Isso, até roupa a gente tá tudo voltado para o bem-estar, para a saúde, porque... O que é o ideal? A gente não adoecer mais, evitar, né? Algumas coisas até porque a gente está ficando cada vez mais velho, né? Assim, mais... E que chegue lá na velhice bem, Exatamente. né? Quantas pessoas aí maduras, de idade, que estão super bem, surfando, fazendo ginástica, dirigindo, trabalhando, fazendo o que gostam, né? Se aposentam às vezes naquilo que fizeram a vida inteira, mas estão inventando moda em outras coisas que queriam e que agora tem tempo e condições de fazer isso, né? Elisa, e como você enxerga o papel da mulher na inovação e na liderança empresarial? Bom, a gente tem visto cada vez mais mulheres protagonizando aí, né, sendo grandes líderes, CEOs e entendendo qual o seu papel, né, dentro do mercado de trabalho, né? Eu sou muito a favor, assim, eu acho ruim esses movimentos só das mulheres, feministas, não é nem de feminismo, mas assim, essa coisa muito... Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente tenha isso, né? Assim como a gente viveu o ano passado juntos lá na imersão, nas Les Étoiles. É uma delícia, né? Maravilhoso. Por quê? Porque a gente se conecta e uma consegue entender a dor da outra. Isso. E que são dores que os homens nunca vão ter, porque a gente que está ali à frente, né, fazendo e acontecendo. Mas eu entendo que os homens são absolutamente complementares e eu vejo de forma assim muito clara, por exemplo, às vezes eu vou, né, contratar lá para biogenética, eu falo assim, não, agora eu preciso de um homem. Né? A gente já tem um monte de mulher aqui nesse quadrado, eu preciso de um homem para trazer essa energia masculina. Mas eu fico muito feliz em ver como cada vez mais a mulher tem se destacado e tem conseguido, assim, fazer uma trajetória bacana, né? Tanto dentro de grandes empresas como principalmente empreendendo. Que eu acho que no empreender a mulher também consegue lidar com as suas próprias dificuldades, né? Então ela vai saber que ela, apesar de ser mais difícil, né? Que a gente acaba até trabalhando mais, mas às vezes quando ela empreende ela consegue ir fazendo aquele malabarismo, jogo de cintura, né? Exatamente. Então como você falou, um complementa o outro, né? Exatamente. Então assim, eu sou muito a favor dos dois juntos, porque eu acho que assim como num casamento, em uma empresa também a gente precisa das duas naturezas. E daquele olhar diferente mesmo, né? Para quebrar um pouco, né? E aquele monte de hormônio, gente, por favor. Nem fala, seu hormônio feminino fala. Aí, imagina. E você tem alguma prática ou filosofia pessoal que te ajuda nesses momentos de correria, de estresse, a dar uma equilibrada? Naquele momento lá do auge do estresse, assim, de se tocar que tá precisando de alguma coisa? Tem alguma dica para nós? Então, eu sou estudante de logosofia. Tá? A logosofia é uma ciência que estuda a vida e sempre me ajuda muito a aterrar, né? A gente começa a entender os nossos pensamentos, a entender até como é que às vezes a gente é atropelada por esse mundo louco que nós vivemos, né? E esse estudo me ajuda a aterrar
e ver, não, calma, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, e a gente vai pelo caminho do meio, que sempre é melhor, né? E além disso, eu costumo fazer meditação, eu falo que meu exercício é minha terapia diária, adoro quando eu estou no Rio, caminhar na praia, quando eu estou aqui faço meu exercício lá na nossa casa na Lagoa, então assim, isso também me ajuda a ver que assim, cara, tá chegando no topo, o estresse vai passar o limite, aí opa, amanhã de manhã eu vou dar minha caminhada na praia, amanhã de manhã eu vou fazer isso, para conseguir equilibrar, porque não é fácil, né? Legal. Você sabe. Não, e uma coisa interessante que eu vejo, eu acredito que a pandemia, apesar de ter sido uma coisa ruim para nós, ela trouxe algumas coisas interessantes, né? E uma delas eu acho que é isso, assim, a gente não tem mais aquela preocupação, porque antes da pandemia tinha a história do horário de trabalho, era a empresa, não era, né, como se fosse bater um ponto. Então o empresário hoje, se ele não conseguir fazer o exercício dele às 6, 7 da manhã e ele tiver ali um tempinho no meio-dia e meia, 1 hora, ele vai rapidinho e faz. Antes tinha uma preocupação do que os outros iam pensar. E não tem mais isso hoje em dia, né? Porque vai dar certo, vai ficar feliz, porque é um remedinho natural o exercício, né? É muito gostoso. Então, tá chegando a hora de encerrar a nossa conversa maravilhosa e eu queria ver, tens alguma mensagem para deixar para as mulheres que querem empreender ou que estão pensando em mudar a carreira, fazer uma transição de carreira? Tens alguma dica, alguma mensagem legal, alguma coisa que já passasse, né? Porque já passasse por isso, como a gente viu aqui. Diz aí pra gente. O que eu, assim, tenho para passar nunca desista dos seus sonhos. Eu acho que, e se você ainda não sabe qual é o seu sonho, fique em movimento que ele vai aparecer. O seu propósito, o seu sonho, né? Que a sua verdadeira vocação, ela vai aparecer. Então, eu acho que isso serve de lição para todo mundo e tentar ver, né, a beleza da vida em cada história, em cada momento, em cada, né, espetáculo que a gente vive todos os dias, né? Mas uma vírgula que eu coloco não ache que a gente é Mulher Maravilha, porque até a Mulher Maravilha ela pifa em algum momento. Então preste atenção no seu corpo, né, nos avisos que ele dá, para a gente não querer abraçar o mundo, porque mulher é sempre assim, né? Abraça o mundo, são os filhos, o marido ou a carreira, né? Acho que não tem filhos e nem marido, abraça a carreira às vezes de uma forma que se entrega tanto e acaba adoecendo. Então eu acho que é isso. Realmente ver a beleza em cada momento da vida, em cada história, em cada espetáculo que a gente tem o privilégio de viver todos os dias. Que lindo! Muito obrigada por esse bate-papo gostoso. Então agora você vai ganhar um presente da Lazu especial pela participação. Ai, que delícia! Espero que goste. Com certeza. Amei. E vou completar com os itens que eu já tenho da Lazu. Já é usuária do Mundo Lazu, né? Claro. E vamos fazer um brinde final dessa tarde linda. Foi muito bom. Quero agradecer a participação de vocês aqui conosco em mais esse episódio da Beleza em Cada História e agradecer aos patrocinadores, a Essen Vinhos, ao Purpurata Salão de Beleza e a Lazu Maquiagens. Até a próxima!